aí, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Shortinho. E no episódio de hoje eu tive o prazer de convidar ela diretamente de Paris, depois de um pedido lindo de casamento, realizando sonhos. Não tinha momento melhor para eu poder convidar, né? Com vocês e para vocês, Sheila! Oi! Conta pra gente aí como é que você tá, como é que estão as coisas agora nesse momento. Então, em paz, graças a Deus, muito feliz, muito realizada, com tudo. Vamos começar falando do casamento, gente? Porque do pedido eu não ia conseguir. Eu tava muito nervoso já, querendo saber. Conta pra gente como é que surgiu a ideia. Vocês já tinham conversado antes do pedido rolar ou só vamos viajar? Então, na verdade, para ir à Europa, eu e a Bianca, a gente se planejava desde quando a gente se conheceu. Uhum. Aí ela falou assim, não, vamos, porque é uma viagem cara, né? E tem que se programar. E ela sempre falava, um dia eu vou te pedir em casamento, você vai ver. E a gente já curtiu diversas coisas muito top, de verdade. E nunca saía. Então eu perdi a esperança. Eu falei assim, você não vai pedir não, porque ela me pediu em namoro, aí com a aliança, tudo bonitinho, deu todo o quarto. E sempre ficava falando, vou te pedir em casamento, vou te pedir, tá bom. Aí eu perdi a esperança, porque já tivemos várias oportunidades. E ela nunca tinha pedido? Nunca. Aí, se organizamos para ir para a Europa pro meu aniversário. Sendo que não deu, né? E pro aniversário dela também se organizamos e não deu. Então, fica assim, depois do meu aniversário e antes do aniversário dela, essa viagem. Aí, eu fiquei sabendo que ela iria me pedir porque passamos por uma situação muito chata, né? Que não convém a falar. E ela acabou falando, eu ia te pedir em casamento. Aí eu, como assim? Aí eu falei assim, tá bom, então já foi ser pedido em casamento. Em Paris. Mas não sabia como. Aí eu ficava falando assim, já sei como você vai me pedir. Pra ver se ela iria me falar como seria. Porque eu já sabia que ia ser pedida. Mas não sabia como seria. Falei assim, eu já sei como você vai me pedir. Você vai me pedir, a gente vai estar almoçando. E vai entrar a orquestra sinfônica toda. Você vai agachar e vai me pedir ela. Então tá bom, vamos ver se vai ser assim. Tá bom. Chegamos lá e tal, eu sabia que ia ser pedida e não sei como. Ela falou assim, se arruma. Eu falei, tá bom. Me arrumei e tal, aí uma van foi lá, pegou a gente no hotel que a gente parou. E ela falou assim, fica de costa, né, pra van, tal. Aí, quando eu desci, eu me deparei. Com tudo já. Com tudo. Assim, me deu uma vontade de chorar, mas se eu chorasse, ia estragar a maquiagem antes do pedido. Aí eu falei assim, caramba, meu Deus, comecei a ficar toda trêmula, comecei a querer uma vontade de chorar, eu, não. Aí ela foi, entramos, na hora ela agachou e me pediu em casamento ali em Paris. Eu, mano, que loucura. E quando começou a sair os fogos, todo mundo lá de cima, que não faço ideia quem seja. O pessoal começou a bater palma, a gritar. Sim! Aí eu falei assim, eu não faço ideia quem sejam as pessoas. Todo mundo, E aí acabou saindo um vídeo muito top, que foi aquele que a gente postou. E foi o mais visualizado da página que ela tinha tratado, que a gente acabou que nem pagou a van, né? Que era 80 euros. Bilhões. Nem pagamos. E ela gostou muito. Aí a Bianca falou, poxa, se a gente pudesse... tivesse pedido, né, metade de parceria, né, porque é uma obra muito top, a gente conseguiria, porque a mulher amou esse trabalho quando a gente colocou no Instagram. Ela, nossa, se você puder postar e tal. Aí eu fui, dei uma divulgada, né, porque ela deixou esses 80 euros, né. Meio que vale muito, a gente sabe. E foi isso, eu chorei lá depois que ela me pediu, e foi uma coisa assim, que parou o Instagram todo. Parou o Instagram todo. E quando, assim, no melhor das seus sonhos que você imaginou ser pedido em casamento em Paris? Eu fiquei assim... Porque a gente, como eu falei, já viajamos para vários lugares. E Paris é tudo em euro, né? Não imaginava. Assim, falou, aqui ela não vai ter essa audácia, ela sabe o quanto custa. E todo mundo falou assim, cara... Todo mundo que eu paro falou assim, que pedido foi aquele? Eu precisava mostrar pro meu marido.
Eu precisava mostrar pra minha namorada que pedido top. E até hoje, quando as pessoas perguntam, caraca, cara, ensina pros homens, pô, e tal. E todo mundo fala que foi um dos melhores pedidos que as pessoas já viram. Muita gente foi pedindo em casamento em Paris, né? Eu acho que esse ano e o ano passado foi a cota dos blogueiros pedindo em casamento lá. Sim. E assim, de longe de vocês foi o mais fantástico. Na hora que eu vi, eu na mesma hora, eu tenho que mandar mensagem pra Sheila pra gente ir pro podcast falar disso. Não é possível. Sim. Porque realmente foi tudo muito mágico, tudo. Parece que ela planejou aquilo de uma maneira muito minuciosa, sabe? Nos detalhes. Eu quero que esteja essa luz. Ela conversou com o céu e com tudo, ficou tudo muito perfeito. Eu falei, gente, nunca que eu ia imaginar que elas iam pra Paris e do nada o pedido de casamento. Porque eu achava que vocês já eram casadas. Ah, sim. E não. Eu falei, gente, por que agora o pedido? Há anos já, não? Há muito tempo, né? Eu chego a ficar toda arrepiada. Porque, assim, nosso relacionamento passou por várias fases. Ruins, boas, como todo mundo, né? Passa, né? Até depois de casado. Mas eu acho que Deus falou assim, vocês têm que se preparar. Vocês não têm como casar com brigas, ciúme em excesso. Então, assim, prepara. Então, a gente casou na melhor fase da nossa vida. E vocês estão quanto tempo juntas? 3 anos. Nossa, já é bastante tempo, gente. Sim, e parece que assim, rolou aquele beijinho ontem, sabe? Porque é tudo intenso quando a gente tá junto, sabe? Então, assim, mas Deus preparou a gente, porque eu era psicopata. Eu era muito ciumenta. Muito ciumenta? Ela olhava pro lado, eu já beliscava isso. Eu, tá olhando o quê? Ela, que isso, vida? Não, eu, tá assim. Então, assim, Deus preparou tudo. Porque hoje ela tá mais tranquila, hoje eu tô mais tranquila. Então, assim, tudo foi conforme... Assim, a gente pediu para Deus, para o universo, que a gente estivesse preparada, que fosse em Paris, que ela falou, eu vou te pedir em casamento, você vai ficar de boca aberta. Eu, tá bom. E só botando fé que um dia ia acontecer. Sim, eu falei assim, Esse dia não ia chegar nem tão cedo. Exato. Então, assim, foi uma das coisas mais fantásticas, né, em ter acontecido esse ano. Assim, da gente ter casado em Paris, ter viajado pra Europa. Porque... Vocês não ficaram só em Paris, né? Vocês viajaram pra mais lugares. Sim, a gente foi pra Itália, né? E Amsterdã também. Nossa, gente. E como é que foi lá, gente? Top, gente, top, top. Que eu fico assim, nossa... Parece que era um... Sabe quando você tá dentro de um filme? Em Veneza eu me senti dentro de um filme. Em Paris eu me senti dentro de um filme. Amsterdã, sabe... De você estar em um lugar que as pessoas fazem tudo. Cara, a cadeia de Amsterdã fechou. Você não a cadeia de Amsterdã? Você não vê polícia. Você anda com o telefone de madrugada. Um mundo paralelo daqui. As pessoas fumando muito. Tranquilamente. Gente, sentados, apertando e conversando e fumando. E prostituição, né? Na rua da prostituição, super tranquilo. Eu e a Bianca chegamos a ver, né? Um strip. E assim, super tudo muito normal. E tudo muito organizado, né? Eu acho que é o principal. Exato. Porque tem, mas se organizado fica melhor. A gente não tem como tirar a prostituição da rua, a gente não tem como acabar 100% com a marginalidade, mas a gente tem como diminuir. Exato. Então, eu até estava conversando com meus amigos que lá é tão tranquilo, que realmente, quando a gente... Vamos botar um exemplo. Você sabe que você não pode pegar essa pregadeira. Aí o ser humano faz o quê? Eu vou pegar essa pregadeira. De alguma forma ou outra. Lá é tão tudo liberado que as pessoas não roubam. Não sentem vontade de fazer. Então, assim, nossa, eu Sheila... viajaria novamente com meus amigos pra Amsterdã pra ficar doidão, loucaraço. Nossa, a gente ia ser tudo. A gente tava falando disso antes de começar a gravação, né? Porque as meninas que elas andam juntas, vocês não são todas família, né? Tem a Stephanie, que não é irmã. Na verdade, só eu, Vivi e Pamela somos irmãs. São irmãs, o restante é todo mundo amigo. Isso. Elas são muito loucas, gente. Muito loucas mesmo, a nível de... Todo mundo topa tudo. E se não quiser topar, topa por pressão.
É nesse nível, entendeu? E elas são muito... Elas inventam muita coisa. Tudo que for de muito louco, elas estão procurando. E é sempre muito diferente. Eu não imagino o quanto de loucura vocês cometeriam viajando pra fora do país juntos. Nossa, nem eu. Eu falo isso que a gente se encontrou em Salvador, a gente tava falando disso. Nunca nos encontramos no Rio de Janeiro, a gente foi se encontrar todo mundo em Salvador. Gente, eu juro pra vocês, essas garotas acabaram com a praia de Salvador. Acabaram com a praia de Salvador. E quando a gente achou que tinha tudo acabado, que tava todo mundo embora, elas foram cantando, gritando pelo meio da rua, nem ligando pra nada. Depois foi todo mundo pro jato, amor. Elas acabaram com o jato. Eu não fui, que eu tava passando mal. Elas acabaram com o jato. Eu vendo os stories, gente. A Alana chegou em casa, ela, Mona, as Monas são muito malucas. Lá no hotel, ela falando, eu falei, por quê? Ela, bicha, elas acabaram com o jato. O jato é um paredão que tem lá em Salvador, né? Mara, inclusive, saudade jato. E eu imagino as atrocidades que vocês não iam acontecer. Eu acho que a Amsterdã não ia estar preparada. A Europa não ia estar preparada pra vocês. Não ia. Sabe por que não ia? Quando viajamos para Salvador, no aeroporto já tomamos expor da Polícia Federal. Minha amiga se passa toda sacolejando a Marcela. Aham. Aí a mulher, volta e passa direito. Aí eu gravando, eu viajo pra caramba, sei que ele não pode gravar. Eu, quando tô com as minhas amigas, eu sou tão doida junto a ponto, né, quando junto com elas, que eu fiquei gravando. O homem foi, me deu um esporro e o Tino Júnior tava, né, nesse dia, passando com a gente. A mulher do Tino Júnior com uma cara deste tamanho, ele passando assim, Pamela, louquíssima. Ô, Tino Júnior, não me... Sabe, uma... Que inferno, cara! Sério, aí quando eu me junto com elas, no aeroporto, a gente já foi parada. Então eu fico imaginando se eu viajo pra fora. Mano, imagina vocês tudo na imigração. Não ia dar certo. Não ia. Uma ia ter que Alguém ia voltar. ficar. Certeza que alguém Alguém ia ficar. Stephanie, com certeza, eu acho. Stephanie, certeza seria uma das que ficaria. Ah, eu fiquei, né, em Dubai. Quase que eu voltei, né? Nossa, eu chorava. Mentira. Quase por pouco que eu não volto. E Dubai é muito ruim de entrar, né? Todo mundo que veio... Ano passado foi o ano de Dubai pros blogueiros, né? Todo mundo tem alguma história triste. Nossa, eu quase fiquei, chorei, me tremi, porque eu já tenho medo de altura. E avião, eu sou forçada, tá? A viajar. Tu vai por pressão. Eu viajo, mas é forçada, porque quando eu viajei para Curaçao, voltando de Curaçao, tinha caído um avião em Guarulhos. Ai, meu Deus. Minha mãe me liga. Sheila, caiu um avião em São Paulo. Você tá onde? Eu, mãe, eu tô em São Paulo para embarcar para ir pro Rio. A senhora me liga, mãe. Eu não dormi. E é um voo tão rapidinho de São Paulo pra cá, os 40 minutos mais demorados. Nossa, eu fiquei assim... Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, eu não vou viajar mais esse ano. Surgiu a proposta de Dubai, 18 horas. Caraca. Eu falei assim, comecei a me tremer. Foi a sua viagem mais longa? Foi. Pra Europa foi quanto tempo? 11. 11? Então foi bem menos. Aí eu trêmulo, eu falei assim, ai, amor, poxa, por que você fecha as coisas sem me avisar? Nossa, meu humor acabou todinho. Ela, amor, a gente vai pra Dubai, isso aqui lá. E eu comecei, já, sabe, minha garganta fechou. Ai, não quero mais falar de viagem, não. Então eu tenho muito medo de altura. Então eu viajo, né, forçada. Não que eu não queira, né? Mas... É porque eu acho que é fantástica a sensação de viajar, mas o percurso é cansativo, é chato, é burocrático. Exato. Aí eu falei assim... aí minha mãe vai e me liga. Então, assim, se eu tivesse que voltar de Dubai sozinha... Imagina. Crise de pânico. Eu tenho certeza. E pra Dubai também foi só você e a sua esposa? Não, foi eu, Vivi. Então vocês foram juntas. De cooperação. Aham. Lá fomos de cooperação. Mas só eu que não passei. Eu e uma outra menina de São Paulo. Né? Mas ela já tinha ido a primeira vez. Ela já tinha ido, já tinha entrado no país. Ela tá vendo pela segunda vez pra Dubai. E mesmo assim ela ficou? Ficou. Olha que loucura. Aí eu fiquei... É porque dizem que o pessoal lá da imigração acha que os brasileiros estão indo pra poder ficar ilegal e se prostituir. Pior que é. Então, assim, e fecha o olho e faz assim, movimenta o rosto. Eu falei, meu Deus, se eu tiver que ficar sozinha, voltar, eu vou
ter crise de pânico. E acabou. E você já viajou pra quais países? Vamos ver se eu lembro de todos. Eu já fui pra Curaçao, Uruguai, Amsterdã, Itália, Paris. Do Uruguai também tem Argentina. Uhum. Já tá com o passaporte, daqui a pouco tem que renovar, sabe, né? Mas aí, Daqui a esse ano eu pouquinho. pretendo viajar pra Europa. De novo. Novamente, para uns outros países que eu quero conhecer. Quero dar. Vai ser tudo. Mas vai eu ser quero tudo. aquele país muito louco. Mona, vai pra Ibiza. Eu não sei se Ibiza fica na Ibiza. Europa. Eu acho que fica. Fica na Europa. Fica na Europa, não fica? Que é a Espanha. Ibiza, gente, não adianta. Então, a gente ia fazer Ibiza, eu e as amigas, né? Cara, é a cara de vocês, Ibiza. Acho que foi o que? No aniversário da Vitória? Não sei, a gente ia comemorar alguma coisa da Vitória em Ibiza. Nossa, ia ser milhões, gente. Imagine. Ia ser tudo, ainda mais que Ibiza, festa 24 horas e todo mundo muito louco, topless, colocações e afins. E Ia eu ser falei- por tudo. E eu falei pras meninas que até minha namorada ia fazer topless ali. Ia, com certeza. Que? Louca no meio de todo mundo, amor. Não ia pensar, ia falar, foda-se, eu tô em Ibiza, meu amor. Eu não vou fazer isso jamais no Brasil, entendeu? Lá em Copacabana, na Barra Ipanema, no Recreio. Mas em Ibiza, problema. Bota os peitos pra fora, balança pra todo mundo. Ah, eu queria, gente, queria. Mas creio que essa viagem vai rolar. Ainda vai acontecer em algum vai momento, acontecer né? de algum momento. Dando uma pausa bem rapidinho, eu queria trazer uma super novidade pra vocês, que agora estamos mais do que fechados com o CEPED. Pra quem não conhece, o CEPED é uma instituição de ensino que leva os alunos até outras instituições de ensino para que consiga terminar do seu ensino superior até o seu ensino fundamental. Você, maior de 18 anos, que quer terminar os seus estudos, com o CPAD você consegue tranquilamente terminar o seu ensino fundamental e médio a partir de 6 meses. Já tem concluído e tá querendo dar início ao seu curso técnico, sua graduação, pós-graduação, licenciatura, bacharelado. Com o CPAD você também consegue. E o melhor de tudo, né, gente? É ensino à distância. Não tem preocupação aí de tentar achar um horário na sua rotina para poder ir até uma instituição. Com o CPAD você consegue fazer isso diretamente de onde você estiver e com o tempo aí organizado dentro da sua rotina. O CPAD, inclusive, tem aí as melhores instituições fechadas com eles, reconhecida pelo MEC. Então vocês vão ter o diploma de vocês aí reconhecido a todo nível nacional. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela, você só apontar a câmera do seu celular diretamente para esse QR Code, que já vai cair numa conversa do WhatsApp com eles. E lá eles vão te dar todo o suporte e mais informações. Aqui no box de informações eu também vou deixar o link do Instagram para que vocês possam ir lá conhecer mais a fundo, né? E também lá na bio deles tem link do WhatsApp, tá? Então é só apontar seu QR Code aqui para essa tela ou no box de informações, clicar no link do Instagram. Voltando a falar agora, eu quero que você me conte como que você começou na internet. Foi através da Vivi mesmo? Ou você já vinha antes e influenciou ela? Como é que foi esse momento aí seu no início? Então, a verdade é que a internet teve aquela fase de Orkut, Facebook e Instagram. Aí a Vivi, ela que começou expandindo do YouTube pro Facebook, na verdade, Facebook, YouTube e Instagram. Aí ela veio trazendo todo mundo, que eu digo assim, a tropa dela toda. A tropa toda. Toda. E a gente gravava vídeo e ela começou com maquiagem e ela veio trazendo todo mundo, né? Ela trouxe eu, minhas irmãs, as amigas e agora hoje em dia todo mundo, né, é conhecido através do Instagram. Porém, quem trouxe foi a Vivi, entendeu? Mas é aquilo, a Vivi trouxe o conhecimento de todo mundo, mas todo mundo seguiu. Olha, eu tô botando todo mundo aqui, mas agora vamos embora cada um correr com o seu, né? Exato, isso aí, a Vivi fez isso. Ela sempre deu aquela moral, né? Minha irmã, isso, aquilo, vamos lá. E a minha fase que eu mais cresci no Instagram foi a fase que eu emagreci 25 quilos. Caralho! Foi a fase que eu mais cresci no Instagram. Ela botou a bomba e deixou eu seguir com a bomba, entendeu? Ela foi dando um empurrão. E ela... Assim? E ela... Quer voltar essa parte pra não ficar cortado? Volta só da parte do emagrecer 25 quilos e tal. E aí eu
a parte que eu mais cresci, né? Na época que eu mais cresci no Instagram, foi quando eu emagreci 25 quilos, que eu criei um nichozinho, né, de alimentação, academia e uma rotina, né, porque as pessoas gostam de rotinas. Ela gosta de acompanhar rotinas. Não é assim, cheguei, vou botar alguma coisinha no Instagram e sumir do nada. As pessoas não acompanham assim. Então, a Vitória me deu um empurrão e eu segui meu nicho. Mas eu sempre trouxe beleza, provador, presença até mesmo com a Vivi, sem a Vivi. E quando eu pensei em emagrecer, porque tinha muito jeito, e tem até hoje. Ai, né? gente, sempre tem. Ai, Saco essa galera, hein? Exato. Caramba. Eu sofria muito hater, né? Aí teve uma época, no meu aniversário, né? Eu acho que foi de 22 anos, se eu não me engano. Eu tinha pedido pra fazer um maiô. E o maiô era que aquelas entradas Uhum. que quem tem a barriga chapadinha fica top, né? Aí eu mandei fazer, né? Aí eu fui, fiz uma foto e uma seguidora postou assim pra mim. Eu tava já louca, né? Muito louca. A seguidora foi, mandou um texto enorme falando que o maiô não era pra mim, que o maiô não... me pediu até assim, ai, não é crítica, mas eu acho que esse maiô não combinou com o seu corpo, ficou horrível. Assim, eu sabe que eu tava muito louca e pra mim, meus aniversários tem que ser de Tem que ser fuder. épico. Tem que ser o melhor dia pra mim. Porque é mais um ano de vida, mais uma vez acordando, sem acontecer nada, com saúde. Então, assim, eu desde que o meu aniversário parece que minha mente, assim, desliga e eu, vamos viver, dane-se. No meus aniversários, assim. Eu fui, printei aquilo no momento e deixei pra lá. Bebi, zoei, tá. No dia seguinte é aquela ressaca moral, né? Uhum. Caraca, gente, quebrei o pé nesse dia. Se não aconteceu uma besteira, não sou eu. Então, assim, eu printei. Aí no dia seguinte, eu vendo as fotos, né? Os stories e tudo mais, apareceu pra mim. Eu nem lembrava que eu tinha printado aquilo. Aí eu li e fiquei muito sentida, chorei. Eu falei assim, nossa, que desnecessário, né? Porque as pessoas, vamos supor, eu tô muito gorda, muito. Eu sei que eu tô. Não precisa ninguém me falar. Eu tô vendo que eu tô. Então, assim, eu não peço a opinião de ninguém. Mas as pessoas fazem questão de vir e te catucar. É porque elas precisam depositar a frustração em outra pessoa, né? Entende? E você pode ter certeza que a pessoa que falou isso pra você não é magra do corpo escultural, entendeu? É só porque tudo que ela queria poder falar pra ela mesma, ela fala pro outro, porque aí... Ai, tô mais falando, confortável. eu tô falando e tô ficando leve. Mas na verdade é só a frustração dela que ela tá depositando. Exato. Aí eu fui e falei assim, nossa... Aí eu fiquei muito sentida. Daí, então, foi um passo para frente. Se eu dei 10 para trás, foi um passo, ou eu desci a escada rolante mesmo e dane-se, sabe? Eu falei assim, não, eu vou fazer as pessoas, né, em si, me olharem de outro jeito, né? Falei, esse macacão serve para mim sim, e eu vou provar isso. Foi aí que eu parei de beber, fiquei 3 a 4 meses sem beber, me alimentando muito bem, fazendo exercício, eu emagreci 25 quilos. Sem cirurgia. Sem cirurgia. Mas não vou mentir, eu tomei um veneninho, porque eu tinha muita compulsão alimentar, né? E cara, eu bebia muito, porque eu gosto de beber. O pior de tudo é isso, né? É quando você gosta de beber. Eu gosto, é igual a minha esposa fala, eu não gosto, então não faz muita falta. Pra quem gosta, faz. Então, assim, fiquei sem beber, fiz minhas coisas tudo direitinho, pá, 25 quilos. Nossa, tem um vídeo aí que na época eu tinha 50 e poucos ainda, meus seguidores, bateu 100 e pouco. Aí foi todo mundo pá, me seguindo. E eu comecei a mostrar o quê? Uma rotina constante que eu ajudei outras mulheres e comecei a crescer nesse nicho de emagrecimento. E foi aí que a gente começou a crescer. Inclusive, depois da minha cirurgia, eu relaxei muito e eu reconheço isso. Sabe
aquela pochetezinha que incomoda, Uhum. que assim, não te incomoda mais, não vai crescer mais. Eu tenho isso na Você cabeça. fez o quê de cirurgia? Você fez abdominoplastia? Eu fiz abdominoplastia com lipo, lipei as costas, botei enxertia, fiz peito. Foram 6 horas de cirurgia. Caralho! Foram 6 horas. E aí, depois da cirurgia, eu relaxei muito, muito, muito mesmo. De assim, beber todos os dias. Foi aí que, né, calma aí, gente. Tô deixando uma cirurgia de quase 80 mil. Não, eu tenho que parar e dar uma segurada. Então, eu tô tentando voltar à minha rotina, que não é nada fácil. Não é nada fácil, mas eu quero e eu vou conseguir. Então, eu tô fazendo novamente essa rotina e tentando ajudar outras mulheres, porque no meu daily, né, que eu tenho um daily, eu converso muito de insegurança, né? Porque as mulheres, hoje em dia, é muito insegura com tudo. É com cabelo, é com corpo, é com rosto, é com peito, é as áreas escuras, que eu também sou, entendeu? Então, eu tento motivar elas de uma outra forma, que eu também sou insegura, porque as pessoas me mandam, nossa, você com um corpo maravilhoso desse, tô insegura. Gente, eu sou. É porque eles não olham 24 horas. Exato. A gente olha pro nosso corpo 24 horas, não tem como. A gente vai procurando defeito. Exato. Faz parte do processo de autossabotagem, né? Exato. E eu tava até numa diária com a minha esposa agora, no aniversário dela, e eu fiz uma dança pra ela. Sendo que a dança tem que se arreganhar, tem que fazer um monte de coisa. Eu iria postar lá no meu daily. Aí eu falei assim, gente, me perdoa. Eu ia postar, postei só um takezinho. Não vou postar o restante porque eu tô insegura. Porque aparecem algumas coisas que eu não quero que venha uma pessoa. Porque sempre tem uma abençoada de Deus pra falar do seu corpo, pra te criticar de alguma forma. E parece que o capeta, ele cutuca tão direito que a pessoa vai exatamente no seu ponto. Exato. Olha, pode ter uma festa acontecendo em volta. A pessoa vai bem aonde você já tinha visto que, pô, não tá legal. Aí você fica com aquilo. Quando você vai lá e posta, vem o primeiro comentário que vem é desse demônio. Exato. É absurdo isso. Eu falo isso porque a Lana, quando a gente foi tirar foto dela depois da lipo também, ela fez lipo e já tinha posto o peito, não tava aparecendo a cicatriz dela. A luz do poste tava batendo e pareceu que era cicatriz. Amiga, eu juro pra você, a foto tava belíssima. O céu tava lindo, o corpo dela tava lindo, que tipo, ela tinha 1 mês de cirurgia, então não tava, já tinha desinchado bastante, mas tava, sabe, escultural. Pois bem, um gay que se diz amigo, ele fez questão de dar zoom na foto dela, tirou print e falou, amiga, a cicatriz do teu peito tá aparecendo. E mandou o print do zoom que ele deu. Um corpo belíssimo que ela tava na foto. Tudo perfeito, impecável. E dali ela já falou, ai, mona, acho que a cicatriz do meu peito tá aparecendo. Falei, mona, não tá, é a luz do poste. Vai pra lá de novo que eu vou tirar outra foto sua pra você ver. Tirei outra foto. Não tava aparecendo. Eu falei, é luz, isso não é cicatriz. E mesmo que seja, amor, você pagou. Você não tinha, você botou. É isso. Vai fazer o quê? É isso que eu falo, né? Eu acho que a internet, e lá no meu daily, né, as pessoas sempre falam, nossa, Sheila, como é que você faz pra crescer todos os dias? Como que é pra você cativar as pessoas, né? Eu acho, assim, que a gente tem que estar exposto pra tudo na internet, né? Pra tudo, 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 tudo. Se você emagrece demais, tá feio. Se você engorda, tá feio. Então, assim, tem as coisas boas que acontecem na internet e tem as coisas ruins, que infelizmente sempre vem o enviado do capeta. Então, assim, graças a Deus, eu fiz terapia. Isso, graças a Deus. Terapia salva vidas, eu falo isso sempre. Façam. Façam, gente. Porque, assim, se não fosse a terapia, talvez até desistiria. Porque, assim, são comentários pesadíssimos.
horríveis. E não fala só de corpo ou de pessoa, não. Fala de família, fala de teu filho. Então fala assim de coisas que se você não tiver cabeça, você entra numa depressão. Tranquilamente, sem fazer esforço. Tranquilamente. Porque quando eu relaxei muito na minha cirurgia, as pessoas só vêm criticar, não perguntam, Sheila, desculpa, mas você tá bem? O que tá acontecendo? Poxa, você era focada, isso. Não, as pessoas falam assim, ai, amiga, engordou muito, vamos querer isso, aquilo. Não vem assim com um papo saudável ou uma conversa tranquila. Não, as pessoas vêm criticar. Não, ela já vem mesmo pra acabar com um momento bom que você tá tendo ali. Entendeu? Porque nunca as críticas vêm quando você posta falando, ai, galera, não tô bem. Porque aí eles também sentem um pouco de remorso, né? Tipo, já postou que não tá bem, não vou falar nada. Mas quando você tá ali felizinha, amor, ela tá bem, então calma aí, que agora eu vou dar uma acabada no dia dela. E vai lá e fala uma merda. Gente, pra quê? Verdade. Então, assim, a internet, pra mim, hoje em dia, é meu trabalho, né? Eu gosto muito, né? De sempre estar mostrando a minha rotina, mostrando um pouquinho da lei da atração, que eu acho muito importante, que tudo que eu conquistei hoje, eu tive muita fé lá atrás, né? Eu não vim de uma família bem financeiramente. Meu pai morreu, eu tinha 4 anos, na verdade 6. A Vitória que tinha 4. Minha mãe sempre foi diarista, sempre fazia qualquer bico pra gente. Então, assim, eu ver tudo hoje em dia que eu conquistei, né, e minha família, as pessoas falam assim mesmo, juro. As pessoas falam assim, mas é fácil pra você praticar a lei da atração. Você já tem quase tudo que tu quer. Elas não veem a gente lá... Então, já que é tão fácil, faça você também. Pratique você também a lei da atração, não é tão fácil. Exato. Então, assim, eu falo, né, que a internet, ela te bota muito pra cima, né? Ou bota muito pra baixo. Isso depende E quando de você. quando não é isso, são as pessoas te fazendo sentir culpado por você ser bem-sucedida, né? Eu senti isso, eu levei isso pra terapia, inclusive. Quando eu comecei a ganhar dinheiro na internet, eu cheguei pra minha terapeuta e falei, Bia, tá acontecendo alguma coisa? Ela, por quê? Eu falei, tá tudo do jeito que eu sempre quis. Eu tava morando numa casa ótima, tipo, que eu tava de boa, confortável. Eu tava ganhando dinheiro, minhas contas todas pagas em dia. E, tipo assim, há meses atrás não tava acontecendo isso. Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí a galera falando muito sobre isso. Nossa, arrasou, tá morando bem, que não sei o quê. Aí minha mãe vinha conversar comigo. Nossa, encontrei com fulano, falou que você enricou. E aí eu, tipo, gente, tem alguma coisa errada? Fudeu então agora, então. Tem que tratar. E comecei a noiar. Sendo que, tipo assim, ninguém viu quando eu tava comendo macarrão só cozido dentro de casa. Que não tinha nenhum alho pra temperar. Exato, é isso que eu falo. Então, as pessoas que entram agora, não acompanham de anos, não vê essa evolução, sabe? O como a gente conquista. E as pessoas falam, sabe o quê? É fácil. É fácil você produzir 6 horas de maquiagem, seja, vamos supor, ter que pegar um hotel, aí gasta, aí ter o tempo. Nossa, errei na maquiagem, apaga tudo. As pessoas não veem isso. E é produto que vai, é tempo que vai. Exato, então assim, as pessoas só veem assim, é fácil, é fácil. Não é fácil, as pessoas rotulam muito, né, essa parada, tipo assim, a internet deve ser muito bom, né, porque dá dinheiro, você é famosinha, é conhecida e é maravilha. Mas e as críticas? É porque eu não posto E o toda... psicológico que você gasta milhões pra poder cuidar, que senão você fica noiado. Exato. Aí, um tempo atrás, antes de viajar, eu tô num projeto muito bom, né, de emagrecimento. Aí eu postei que eu estava muito inchada, depois da viagem, na verdade. Aí eu fui bebendo água, falei assim, nossa, gente, eu tô muito inchada, eu vou voltar pra minha rotina, porque na viagem não tem como, né, amiga? Viagem a gente não vai seguir dieta, gente. Como é que eu vou seguir Não dieta vai. em Paris? Não tem como. Ainda mais se, tipo assim, quando são as primeiras vezes, né? Se é um lugar que você já foi uma outra vez, aí você já conhece. Eu sei que tem uma academia, tipo, igual, tinha uma academia em frente lá, o hotel que eu e a Lana ficamos em Salvador. A gente não sabia que tinha academia lá, a gente foi descobrir depois. Se amanhã ou depois a gente voltar lá, tem como continuar. Agora, na primeira vez, gente, se permita viver, vai furar a porra toda. Exato. Aí eu fui
E postei que eu tava inchada, mas eu ia voltar à minha rotina, que eu sinto saudade de malhar, eu gosto de malhar. No começo, nada é bom, né? É até você se acostumar. Mas eu gosto de malhar, eu gosto de suar. Então, eu falei que eu tava inchadinha. Aí vira uma abençoada de Deus e fala assim: você não tá inchada, não, querida, você tá gorda mesmo. Aí eu fui, dei uma respostinha pra ela. E o pior de tudo é que nesse momento você ainda tem que ser educada, né? Você não pode xingar até a quinta geração dela. Não posso. Que aí ela tira print, ela vai pra internet falar: a blogueira me distratou. Exato. Aí eu fui, tirei print. Aí eu dei uma respostazinha assim, eu falei assim, meu amor, eu acho que o que você falou pra mim condiz mais de você do que de mim. Se olha no espelho, depois você vem me criticar. Mas eu vou te dar mais um trabalho, eu vou te bloquear pra você fazer fake e ficar me acompanhando, tá bom? Bloqueei. Aí postei no dele e todo mundo falou assim, Sheila, olha o perfil da mulher. E eu não, cara, eu juro por Deus, eu não gosto. Por mais que as pessoas venham me atacar da pior forma, que eu seja obesa, que eu sou gorda, que meu braço tá de merendeira, que isso, que aquilo, eu não gosto de diminuir outras mulheres. Eu tenho isso comigo, porque eu sei o quanto é ruim você tá sendo diminuída. Por mais que as pessoas venham fazer mal a mim, tá, tudo bem, porque assim vai chegar. Eu não ligo. Ai, não, tem dia que eu penso, sempre vai do dia. Tem hate que dá sorte, às vezes eu quase não recebo, mas quando recebo, vai do dia. Tem gente que eu só gargalho, entendeu? Tem gente que eu só tiro sarro e ai, foda-se, mas aí tem uns que, principalmente homem, né? Aí quando é homem, eu pego bem na ferida. Ontem mesmo eu tava xingando num comentário, porque tinha um menininho fazendo um vídeo falando, que não sei o que, nós é sujeito homem, pererê, uma criança. Os bofe batendo palma, né? Nossa, que lindo! Aí eu falei, calma aí, ô calabresa, que tu não tem nem a segunda série. Os baixos veio todo no meu comentário, eu não tinha visto. Fui olhar ontem de noite, eu falei, eu não tô fazendo nada, gente. Então eles vão ter hoje de mim. Aí um bofe foi e falou alguma coisa, me chamando de Tonhão, um negócio assim. Eu fui, me chamou de ET. Fui olhar, ele tava com a foto, ele e a namorada dele. Eu falei, gente, você tá me chamando de ET, eu pensei que você gostasse. Ele, por quê? Eu falei que você tá com uma na foto. E outra, você já se olhou no espelho pra você estar me chamando de ET? Aí eu fui no direct dele, eu tirei print das fotos dele, fui lá, mandei no direct dele. E fiquei horas debatendo com ele. Quando eu cansei, bloqueei. Vida que segue. Eu não tenho. Eu acho que a terapia me fez tão bem que hoje em dia eu não tenho mais essa paciência de discutir. Aí depois eu fico mesmo mal por ter discutido, por ter falado besteira, às vezes coisas que eu nem quero falar. Então, assim, hoje a terapia me salvou. O bom é isso, é que você tem esse autocontrole. O meu, como eu não ligo mesmo, eu parto do princípio que chegou pra me xingar, ela já veio disposta pra ouvir também, entendeu? Então ela já tava esperando aquilo ali. Então ela vai ouvir, o problema dela depois daquilo ali, meu amor. Acabou, eu não vou estar mais ligando, não vou estar mais dando confiança, entendeu? Sim. Então não me pesa. O bom é que você tem esse autocontrole. Eu não. Depende do dia. Tem dia que eu falo, gente, tá bom, me chamou de tudo, de ruim. Tal, eu sou pior. Até comento lá falando, menina, eu também acho. Chata, menina, eu não sou só chata, eu sou insuportável. Mas aí quando eu tô afim, eu falo que é meu passatempo. Aí eu vou pro daily, tiro o print, posto no daily. Nossa, as meninas mordem de rir. Elas falam, bicha, você é terrível. Eu falo, sim. Que às vezes a gente tem que traumatizar de volta. A pessoa veio te xingar, você xinga ela de volta. Ela não vai estar esperando. Entendeu? Então, isso. Eu tenho, graças a Deus, a terapia, eu tenho esse autocontrole. E na internet... É isso que eu falo. Quer crescer, mas esteja disposto a pagar uma terapeuta, esteja disposto por um comentário bom, esteja disposto por um comentário ruim, porque não vem falar que a internet é mil maravilhas, porque não é. Esteja preparado pro flop, porque acontece, gente. Tem época que a gente entra em atos, tem bloqueio criativo. Exato. Entendeu? Tudo que você faz a galera não gosta, e é isso aí. Não tem pra onde correr. E como é você viver nesse meio tipo, familiar, sendo todo mundo... muito da internet. Porque, tipo, você e seus irmãos todos, né? Sim. São 4. Não, são 7. 7? Não, 6 irmãos, contando comigo 7 filhos. Então, é a Pamela. Vivi. A Zaira. A Zaira eu não conheço. Zaira mora em Araruama. Então é pra casa delas que vocês vão. Sim. Tá. Agora o Davi também tá morando lá. O Davi também foi pra lá. E tem o Davi. O Luiz. Brian. Gato, com todo respeito. Nossa senhora! Brian,
As meninas vão me entender. E o Brian acho que eu também não conheço. O Brian já morava lá também. E agora que ele também tá puxando pro lado da internet, com a namorada dele. Mas realmente, todo mundo da internet. E vou ser bem sincera, é bom e ruim também, tá? Se é todo mundo da internet. Porque até amigos, né? Até amigos. E as amizades... É porque, como a gente falou, né? Vocês são muito fechadas, o grupo de vocês. E é geral blogueiro. E até que, tipo, o Luiz, né? Ele não é blogueiro diretamente, mas ele trabalha no bastidor. Isso. Ele trabalha com audiovisual, eu acho. Isso, sim. Ele edita essas coisas assim. Tá Inclusive, vendo, vamos fazer vou fazer um curso com ele. Pra edição, porque ele é top demais. Aí, é ruim e é bom. Por quê? Você fica visto, quem é visto, né? Você fica muito visto. Nossa, conheço... Às vezes as pessoas vêm e conhecem pela Vivi, aí vem da Vivi... Ah, nossa, eu gostei muito da irmã da Vivi, ela é maneira e tal. Começa a acompanhar, né? Você começa a ser reconhecido, né? Por mais que você veio da Vitória ou da Stephanie, independente. Mas também é ruim. Por quê? Vamos supor, eu não quero aparecer no Instagram hoje e eu quero dar uma festa. Não tem esse direito. Não tenho. Sempre vai ter alguém disposto a gravar. Aí, às vezes, vamos supor, a Vitória... Fizemos uma festinha no domingo quando eu vim de viagem. Ficamos super louquíssima. Aí eu não queria aparecer totalmente assim, né? Vitória, tome-lhe, Pamela também. Pamela vai na cara dos outros assim, me grava. Aí não tem como. Eu falo, ai, irmã, apaga aí, irmã, tô feiona. Pô, pegou um ângulo feião meu. Apaga aí, pegou um ângulo feião meu. Ela, mano, eu não vou apagar não, bicha. Não vai pagar, não. Então é bom e ruim. Porque você é visto, né? O tempo todo. Até quando não quer, tá aparecendo. Mas também, quando eu não gosto de um ângulo, ou quando não quero aparecer, sempre tem. Sempre gravo. E vocês costumam fazer muito projeto juntas? Sim. E o mesmo ciclo. Por mais que o ciclo tenha se fechado cada vez mais, mas é sempre o mesmo ciclo e a gente sempre faz tudo muito certinho. Vamos supor, meus 150k, quando eu bati, eu avisei, tipo assim, 15 dias antes, eu falei, gente, eu quero fazer no tema baile de favela, quero todo mundo bem, aqueles funk antiguíssimo que bota tipo um shortinho bem minúsculo lá em cima. Aí aluguei a casa de vidro, que é dentro da comunidade, né? Não podia ser em outro lugar. E falei, vai ser assim, assim, assim. Aí desci, né? Falei assim, meninas, vamos descer todo mundo devagarzinho, pá, e rebola e tal. Tudo é um ensaio também. Então, assim, tudo é muito programado, entendeu? E a gente sempre faz. Aí fiz agora, provando os doces de Amsterdã, que tem cannabis, né? Que é a maconha. Aí fizemos um vídeo, acabamos fazendo um outro vídeo, né? Que inclusive tá viralizando no TikTok ou coisas bizarras. Vocês conseguiram trazer de boa esses doces de cannabis? Tipo, tranquilo? Passou na imigração? Então, foi uma dúvida que todo mundo perguntou. Sheila, como você trouxe? Na verdade, quando eu fui comprar, eu procurei saber se podia. Porque ficar no Chile... Lá passava, e aqui no Brasil? Vai entrar? O problema todo é aqui. Então, eu não trouxe muito, né? Em muita quantidade, né? Até porque lá em euro é muito caro. Acho que uns 5 docezinhos, 5, deu R$300. Então, assim, trouxe pouco mesmo, até porque eu nessa onda, gente, é horrível pra mim, bate uma bad. Olha, Deus me livre. Por isso que eu nem fumo. As pessoas acham que eu fumo, porque eu tenho um olhinho puxado. Porque às vezes eu falo assim muito calma, mas eu nem fumo. Porque quando eu fumava, era uma bad horrível, gente. Eu já via que não era mais sentido pra mim. Então, assim, Deus me livre, que onda horrível. Aí eu trouxe, né? Mas aí eu procurei saber tudo direitinho e todo mundo perguntou, Sheila, como é que você trouxe? Você entrou no Brasil com doces, né? De maconha e tal. E eu falei, não, gente, eu procurei saber e tudo mais. Tentei deixar em uma bolsa separada, né? Porque a minha bolsa, eu trouxe uma bolsa preta que tinha um bloco de lembrancinha, aqueles blocos que vem água, tipo como se fosse neve. Aí eu trouxe dentro, detectou água, e não pode, né? Aí teve que abrir a bolsa toda. Se tivesse ali os doces... Acabou. Ia ser triste. Aí eu fui, deixei tudo separadinho e tal. Aí passamos aqui no Brasil,
Passamos lá, tudo de boa. E eu trouxe, né? Aí, voltando, né? Eu fiz a gravação com as meninas do Provando, né? Os doces. E assim, a onda não bateu em todo mundo bem, não. Mas minha namorada... Gente, a minha namorada não falava. Meu amor, fala comigo. Ela... Tipo, esqueceu como é que fala. É a onda! É. Minha amiga Marcela, a pressão baixou, ela ficava assim, ó, vendo a mão dela. É porque as pessoas não imaginam, principalmente pra quem não fuma, que o fumar, ele te dá uma onda X, ingerido, é potencializado. Você fica 3 vezes mais louco do que você ficaria se você fumasse um baseado. Sim, então assim, a minha amiga ficava assim, ela, ai, gente, eu não tô gostando da onda, suando, eu, amiga, calma, vem cá, eu botava assim. Cheia de medo. A Tati, tadinha, que nunca fumou, nossa, ria de tudo, gente, ria de tudo. Minha amiga Thaís também entrou, foi pra casa, né, com a filhinha dela, cismou que alguém queria entrar na casa dela. Meu Deus do céu. Uma onda assim que nem todo mundo bateu bem. Só a Vivi e a Pamela que não bateram, né? Enfim. Motivos. Deixa esse motivo quieto, né? Motivos de forças maiores pra elas não fizeram efeito. E foi tranquilão. Aí eu sempre tô gravando, né? Aí eu falo, aí festa das cores. Uhum. Botava, a gente tem um grupo das Winx. Meu aniversário foi das Winx. Uhum. Ai, gente, eu amo as festas todas temáticas. Aí tem um grupo das Winx que eu falo, vou fazer tal. E vou botar as cores, eu vou escolher a minha e vocês escolhem as demais, né? Aí sempre tudo organizadinho, sempre tudo bem falado. Meninas, quero assim, assado. E todo mundo vai no Só bolo. vai. Só vai. E, cara, sempre é muito bom. Gente, no dia das festas das cores, nosso vídeo bateu 1 milhão. O do feed? Que eu coloquei. Olha, foi muito, muito engraçado. Ficamos até de manhã. E só a gente. A gente mesmo se curte. O bom é que é isso, é só vocês. Eu acho que se fosse maior, não funcionaria. Exato, não funcionaria. Só a gente ali se curte, zoa, brinca, brigas. Sabe? Só a gente basta. Então, assim, é tudo programadinho. Entendeu? Nossas festas, nossas coisas. Inclusive, eu já falei pra elas. Batendo os 200k, eu vou passear de limousine com elas. Caralho, vai ser tipo Girls in the City, vai ser fodíssima. Quero todas muito E eu amo que gringas. vocês, isso que eu ia falar, vocês são muito empolgadas com tudo. Aí investe em um super look, uma super produção, um super acontecimento. E aí eu acho que vocês vão se comunicando entre vocês. Olha, eu vou caçar roupa, eu vou cortar maquiagem. Aí a outra vai pensando, então eu não posso deitar, vou trocar a roupa. E aí quando vê, tá todo mundo muito aparamentado. Sei lá, tipo, num lugar que... um restaurante. Exato. Só que pra vocês é o evento. Isso aí. Vocês são o evento. Exato. Só a gente já é o evento. Aí eu falei pra elas, eu quero toda bem gringa, saltão. Eu quero passear nesse Rio de Janeiro com todas. Eu quero parar sinal, descer e dançar e... Olha, eu falei que quando bater nos 200k, esqueça. E de onde vocês tiram, assim, as inspirações pra tema de festa? Então, eu tiro, assim, mais assim... eu tô muito nessa vibe. Uhum. Eu tiro, assim, né? Em qual vibe eu estou. E sempre tento falar com a minha esposa. Eu falo, amor, que tal? O que você acha desse tema? Igual do meu aniversário. No meu aniversário, eu não iria fazer muito tema de nada, não. Eu ia botar neon. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer das Winx. E foi todo mundo de Winx. Fizeram umas asas lá, compraram em Madureira, esticaram as asas nas cores e foi todo mundo de Winx. Porque somos umas verdadeiras Winx. Entendeu? O grupo. Chama uma, vem todas. Eu amo. E é isso. Os temas depende da minha vibe, sabe? Uhum. Aí eu tô muito comportadinha. Aí eu vou... elaboro um tema e é desse. Eu quero fazer uma coisa... Ou se não, tá muito em alta. O que tá mais viral, né? Exato. Uhum. Porque eu sei que vai viralizar e a probabilidade de dar bom é muito. Igual no tema das cores.
Quando eu fiz, eu vi que todo mundo tava fazendo de biquíni, as cores de biquíni, trazendo alguma coisa. Eu vi de camisola. E eu falei assim, eu quero fazer também. E de lingerie. Aí foi todo mundo bem paparicado e tal, porque a gente também é muito presepeira. Minha namorada fala que a gente é um cardume, né? Presepeira. E a gente gosta de chamar atenção. Então, depende da vibe ou de qual tá viralizando mais, a gente puxa. Tá em alta no momento, né? E você, dentro da sua relação, você é uma mulher lésbica ou bissexual? Bissexual. E como é que foi essa questão dentro da sua família? Foi super de boa? Porque pelo que eu vejo é todo mundo muito... Até sua mãe mesmo é muito... Ai, foda-se. Entendeu? Então, quando eu me assumi com a Bianca, assim, teve muitos debates. Não entre a minha família, né? Foi com o Instagram, esse é o que eu falo, né? Pode ser bom e pode ser ruim. E, inclusive, quando eu tava te esperando ali fora, eu li um comentário da menina falando que duvidava. Que vocês eram caso? Não, duvidava do meu amor pela Bianca, duvidava do amor dela pelo... assim, achou que era modinha. Entendeu? Mas eu super entendo. Aí ela foi e me mandou mensagem. Falou assim, amor, pensa por um lado. Você sempre teve relações com homens. Tem filho. Nunca se... Vamos supor, nunca teve nem casinho. As pessoas têm aquela dúvida. Pô, será que a Sheila tá indo de onda? Será que tá acontecendo algo que a Sheila... Sei lá, alguma paixãozinha qualquer e... Sabe? Então, assim, teve muitos debates sobre isso, né? E eu conheci a Bianca não de uma maneira muito certa. Então, eu também duvidei. Não pelo meu amor, mas assim, será que vai dar certo? Porque eu já não conheci certo, porque iria dar comigo, sabe? Mas aí que entra a questão do mudar, entendeu? Tanto eu quanto ela não se conhecemos certa, mas hoje em dia é totalmente diferente. A terapia ajudou muito ela, me ajudou. E assim, o que eu sempre falo, relação é base de confiança. Se tu não tiver confiança, filha... É confiança e escolha. Você tem que escolher aquela pessoa todos os dias. Você tem que acordar e ter um motivo pra querer aquela pessoa. Porque... Senão, não vai pra frente. Não vai. Então, assim, eu sempre falei pra ela que eu amava muito, independente da gente ter conhecido errado. E aí vinha a questão das brigas em excesso. Aí que eu falava, cara, eu acho que não vai pra frente, não vai pra frente, não vai pra frente. Por conta de muita briga, né? E foi aí que eu procurei a terapia, ela voltou pra terapia dela, e foi tudo se encaixando. Então, assim, pelo que as pessoas falavam ou duvidavam, né? Enfim, achava que era só coisinhas momentâneas, eu deixava as pessoas acharem. O que eu sinto pela Bianca ou o que ela sente por mim, só eu e ela que vai saber, porque só eu e ela se convivem. E é só você e ela que também precisa saber, mais ninguém. Exato. O que as pessoas vão falar, eu não tô nem aí. Então, assim, já eu e ela se basta. E entre minha família, nossa relação foi super tranquila, né? Para minhas irmãs, nossa, foi tudo muito... A Bianca foi recebida, assim, de braços abertos. Muito, 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 muito. Minha mãe duvidou muito. Minha mãe falou assim... Porque eu falava pra minha mãe que era minha amiga. Aí a Bianca, né? Minha mãe conheceu assim, mãe, vou trazer uma amiga aqui, tá no churrasco, tá, vem. Minha mãe é muito louca, né? Minha mãe é muito, mais do que as filhas, né? Aí ela falou, traz. Aí a Bianca chegou lá, com sorvete, com os negócios lá. Já conquistou na família toda, e abraço e tal, 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 tal. Aí minha amiga, apresentei como amiga. Minha colega, gente. Não, minha amiga. Conhece aonde? Ah, do Instagram, minha amiga. Tá bom. Aí minha mãe via que ela ia todo dia lá tava indo todo dia lá pra casa, né? Você morava com a sua mãe na época? Não, mas era a porta. Ah, sim, é todo mundo junto ali. Vizinho. Gente, aí minha mãe foi e falou assim, Sheila, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei assim, mãe, a gente tá se pegando. Aí minha mãe meio que falou assim, você acha certo? Eu falei assim, mãe, eu gosto dela. Então, assim, ela meio que debateu e falou assim, eu não acho certo. Entendeu? Porque minha mãe, por mais louca que ela seja, ela segue uma coisa assim de
Deus, que sabe que não É serve. da geração dela. Exato, da geração dela, né? Aí eu falei assim, mãe, a senhora não precisa aceitar, mas você precisa me respeitar. Daí então, acabou. Ela começou a aceitar. E hoje em dia, quando eu e Bianca, assim, falar em terminar e tal, minha mãe fala, Sheila, não, calma, respira. Hoje em dia, minha mãe fala, Ela ainda não. faz pra segurar o casamento, né? Exato, minha mãe fala, oh, não, calma, pensam. Não deixem os outros botar pilha no relacionamento de vocês. Não deixem as pessoas julgarem. Vocês sabem o que vocês passaram. Então, hoje em dia, minha mãe veio, entendeu? E quando as vizinhas falaram, minha mãe foi. E aí, que minha filha é isso, isso, isso. Hoje em dia ela tá no relacionamento. E aí, qual o problema? Eu acho que a Pula. maior raiva do povo é ver que, tipo assim, é todo mundo bem sucedido. E tá dando muito certo. Entendeu? Todo mundo vive a sua vida, ninguém fere a dignidade de ninguém, a integridade de ninguém. Aí eles começam a pensar, não, tem que ter algum defeito. Exato. Aí acha que o defeito, mas tem uma que tá namorando com mulher. Então esse é o problema. Aí vem a outra, Vivi, que nem um pouco básica, né? Sai só tampando o bico do peito, a periquita e vambora. Aí fala lá, da puta, mas é casada há anos, com o mesmo bofe, tem a filha dela, vive a vida dela, tem Pamela. Mesma coisa. Davi, mesma coisa. E vê que todo mundo, tipo, não tem o que falar. Aí eles ficam procurando coisinha Inventando. mínima pra poder falar, pra tentar descredibilizar. Mas assim, numa tentativa miserável de tão falha que foi. Então, aí, exato, as pessoas procuram defeito o tempo todo, o tempo todo. Então, assim, minha mãe, aí quando eu falei pra minha mãe que tinha algumas pessoas falando, assim, do meu relacionamento, que a Bianca me pediu em namoro e tal, e falei com a minha mãe que eu tava chateada e tal, minha mãe, grava aí que eu vou falar. Eu amo que até ela é blogueira. Sim. Aí, grava aí que eu vou falar. Nossa, minha mãe deu um sermão nas seguidoras, falando que eu tenho que fazer, problema é meu, que ninguém paga minhas contas. E hoje em dia é uma relação de família super tranquila com o meu relacionamento. Muito, muito Com a família bem. dela também é de boa, todo mundo se dá bem. Não, sim, todo mundo se dá bem, a família dela é bem tranquila, mas não é muito festeira. Uhum. Não é muito tudo família igual a minha, não é. A família dela é um pouco diferente que a minha, mas também super tranquila, aceita, respeita, né? Não critica, não fala. E é bem tranquilo. E você falou que você tem um filhinho, ele tem quantos anos? Jonathan tem 8. Pra ele foi de boa também? Ou teve alguma Foi, questão? não, foi super bem. de boa. Nossa, foi bem. E ele ama, Bianca, ama. E eu de acho que o paixão. melhor ainda pra criança diante dessa situação é porque todo mundo recebeu muito bem. Então, pra criança, a criança vê aquilo e fala, se eles não tiveram atrito com isso, que a gente acha que a criança não vai pensar dessa maneira, mas pensa. Se eles não tiveram atrito com aquilo, por que eu vou ter? Então, não criaria uma situação, né? Exato. Então, assim, pro meu filho também foi super de boa. Até hoje. Ele fala que ama muito a Bianca o tempo todo. Ele é muito carinhoso, ele vem e beija, entendeu? Então, assim, não foi. Como é que se fala? Não foi. Não foi turbulento. Pra ninguém, sabe? Tirando a questão, assim, da minha mãe, que eu não sei. Que não foi nenhuma coisa turbulenta, até porque minha mãe não ficou. Foi só um início. Exato, foi só É questão normal. de tempo, entendeu? Questão de costume. Porque eu fui solteira a minha vida toda, tirando a relação com o pai do meu filho. Então, assim, foi questão de tempo, sabe? Da minha mãe, calma, minha filha tá namorando, é um casamento agora com a sexualidade dela. Então, assim, foi com o tempo. E foi depois que o tempo passou, se eu não for para as viagens, ou assim, mãe, tô indo para Araruama, para Saquarema, onde agora minha mãe tá morando. Tá bom. Aí eu chego lá sem Bianca, cadê Bianca? É como se não pudesse, né? Onde tá uma, tem que estar outro, Vem só você por quê? Não, Exato. volta e vai buscar. Isso. Aí, então, assim, agora é super tranquila a minha relação e muito em paz, melhor fase. E a questão até de. Conforme meu ciúme era muito, e o dela também, a gente nem saía sem uma sem a outra. Hoje em dia, até isso a gente respeita um espaço da outra. Ela saiu semana passada com as amigas dela, bebeu, zoou. Chegou 2 horas da manhã, eu estava dormindo, em paz.
Entendeu? É porque precisa, né? Senão, noia. Você sair completamente. É tipo você se mudar pra um outro país Uhum. e não fala a língua, não conhece a localidade e acabou. Você só se mudou e foi, foda-se. É Exato. absurdo. Eu acho que precisa desse tempo. Todo relacionamento precisa de um tempo, assim. Porque todo mundo fala, critica muito. Ah, o marido não tem que sair pra jogar um futebol no domingo. Gente, eu acho que relacionamento não é prisão. Não é prisão. Porque se você. Ó, amor, hoje eu vou sair com as meninas, tá? Tô em tal lugar, tal, tal, tal. Perfeito, ela sabe onde você tá, ela sabe onde te encontrar. Pra que você vai... Ah, eu vou com você pra quê? Às vezes, as minhas amigas querem conversar coisas que ela não quer que saia do nosso grupo. Mesma coisa, eu falo pra ela, amor, tem coisas que suas amigas não querem que eu escute. Sai, vai curtir, vai falar besteira, vai, só vai. Eu acho que Vai precisa. falar de mim também. Às vezes a gente quer, né? Tá no momento que a gente quer falar mal. Sim! Entendeu? Exato, e eu falo pra ela, às vezes você, amor, quer falar até de mim. Ai, chega tão uma chata, não quer isso, não quer aquilo. Sabe, vai curtir. Se fosse a Sheila de antes, duvido. Duvido. É porque eu acho que a gente também cresce nessa condição, né? A gente viu os relacionamentos das outras pessoas, principalmente as mais velhas que a gente, estando nesse lugar de, principalmente por conta da época, né? De quando a gente era mais novo, eram outros tempos. Relacionamento, meu amor, onde tava um tinha que estar o outro. Se não gostava de um, não gostava do outro automaticamente. O convite pra um era convite pra dois. E assim, é como se fosse uma obrigação, aquela coisa de virar um. A gente vira um no nosso companheirismo, no nosso dia a dia. Mas esse um ainda tem dentro, cada um tendo a sua vida. Exato. Tem sua amizade, precisa do seu momento, do seu lazer. Tem aquela coisa que não adianta. Todo casal tem uma divergência de gosto. De repente, você gosta muito de restaurante. Ela já não vai gostar muito. Bianca, de repente, pode gostar de bar. E você já não gosta. Mas você não pode, não precisa deixar de ir pro restaurante e ela deixar de ir pro bar. Vai cada uma pra um lado, depois... Oi, amor, como é que foi? Ó, eu vou falar mais, assim. Eu falei da questão do. Quando a pessoa não pode pegar uma coisa, a pessoa faz o quê? De tudo pra pegar. Então, coisas que são muito proibidas começam a atrapalhar. Calma aí, não vai deixar? Eu vou fazer escondido. Não vai Aí fala acontecer? que vai pra casa da mãe. Ah, tô indo pra casa da minha mãe. Aí faz besteira. Então, se tudo que é muito intenso e proibido, as pessoas querem fazer. É instigante, não adianta. Tá entendendo? Então, assim, quando o relacionamento é saudável, ah, amor, vai lá, sai com as tuas amigas, eu tô em casa e tudo mais. Se eu sair, eu te aviso. Aí a pessoa vai falar, calma aí, ela me deixou sair. Tô tranquila, ela sabe onde eu tô. Pra que eu vou fazer? Eu, às vezes, eu mando minha localização pra ela, ó, tô aqui, tá? Qualquer coisa. E, ó, eu vou falar mais. Mentira é uma coisa que uma hora demora às vezes chegar, mas chega. Chega. A gente estava brigada, né? Aí ela saiu pra um canto, eu saí pra outro. Fui pra esse lugar, nossa, fiquei louquíssima, bebíssima. Falei, dane-se. Sabe quando você tá estressada e quer botar tudo culpa na bebida e pega rápido? Nesse dia eu perdi meu telefone. Ai. Voltei no lugar com ela pra tentar achar o telefone. Imagine se eu tivesse depois que mentir pra ela que eu não tava no local. E aí? Então, eu acho que tudo que a gente é muito transparente dá certo. Agora, se vir de mentira, acabou. Isso pra qualquer relação, gente. Seja ela afetiva, de amizade, no Isso, trabalho. isso E aí. toda vez, eu sou muito crucificada, inclusive, nas minhas tentativas de relação exatamente por isso. Porque eu já chego com os dois pés na porta, deixando bem claro o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. O que pra mim é interessante, é legal e o que não é. Entendeu? E dois passos pra pessoa também falar. Se naquele momento ali, que ela tem. É o início de tudo pra ela começar a ser sincera. Se ela não for, ela não vai ser nunca mais. Sim, verdade. Nunca mais na vida. Então eu sempre converso. O que que você gosta? O que que você não gosta? Até mesmo que a pessoa falando que ela não gosta, eu vou evitar de fazer, porque eu sei que não gosta. É moldar, Entendeu? né? A relação. Exatamente. Se não for desse jeito, não vai pra frente, não subsiste, não tem a possibilidade, a condição de um dia acontecer ou fluir. Não vai. Isso eu diria que é mais do que o sentimento ainda.
É Que verdade. se você consegue sustentar uma relação sem sentimento, mas com sinceridade. É. E é isso que eu falo, é moldar também, né, a relação. Ó, eu não gostei dessa atitude, isso. Eu não vou fazer Vamos mais essa mudar. atitude. A Bianca não gostava muito dos meus estilos de roupa. Eu evito. Não é que eu parei de usar as roupas, mas eu evito. Porque tem coisas, tem lugares que não permite aquele tipo de roupa. Então eu fui moldando o que ela não gosta, entendeu? Porque atrai olhares que realmente não é legal, sabe? Então é moldar. Igual ela treinava jiu-jitsu, né, num lugar que eu ficava com um pouco de ciúme. E ela foi, pô, vem comigo, senta aqui e tal, pra você ver que realmente não tem nada. Então, assim, é moldar, né? Ela não gosta de alguns tipos de roupa que eu uso. Aí eu falo assim, amor, eu vou pra cá, não tem nada demais. Ah, então tá bom. Então, assim, não é que eu parei de usar, mas certos lugares, não vou pra um restaurante com beira-cu pra todo mundo ficar me olhando. Eu acho que nesse lugar não é nem mais de atrair os olhares de cobiça, né? Porque a gente sabe que duas mulheres, ainda mais você que é muito feminina, os caras olham e aí, tipo assim, se eles veem que tá acompanhado, mas pra eles é porque você ainda não achou o homem certo. É. E aí ele acha na cabeça dele que ele te olhando, elogiando e desrespeitando o seu relacionamento ali, você vai olhar pra ele e vai falar: nossa, eu tava errada realmente o tempo todo. Você que tá do meu lado me respeitando não presta, é você, o alecrim dourado da minha vida. Exato. É Então eu assim acho que é mais mesmo. nesse lugar, é mais no cuidado de, tipo assim, a gente sabe que vai ter cara lá e que não vai ser legal. Eu acho que é mais por isso do que E sobre. por qualquer outra coisa. E vou falar mais, em restaurante, esses lugares assim, a Bianca também chama atenção. É porque é bonita, né, mano? Porque Não a tem Bianca é como. bonita, ela se veste bem, ela fala bem, a Bianca é muito inteligente. Muito. Onde ela chega, ela cativa as pessoas. E eu tinha ciúme disso. Uhum. Eu tinha. Porque todo mundo se arreganhava pra ela, sabe? De um bom sentido. E eu ficava com muito ciúme. Eu falava assim, será que ela vai me trocar por uma pessoa mais inteligente? Isso, aquilo. Bate a insegurança, Bate aquela insegurança, entendeu? E assim, eu ficava pensando, mas não é nada disso. É uma coisa que ela tem dela, entende? Então, assim, eu fiquei pensando que a nossa relação só foi pra frente pelo fato da gente ter se tratado. Isso salvou, real, né? Salvou e salva todos os dias. Vocês fazem juntas e separadas? Não, Ou só separadas? Não, só separada. A gente procurou, numa época, em fazer junta, mas não fluiu. Aí ela gosta da que ela faz, eu gosto da que eu faço e fluiu. Que não é mesmo a terapeuta, então? Não, e nem tá. pode. Ah, não pode? Não pode Não ser. sabia. Não pode ser a mesma terapeuta. Eu pensei que era de boa. Sabe por que não pode? Eu perguntei pra Bianca uma vez. Ela falou que é a mesma coisa. Você vai contar o seu lado e eu vou contar o meu. E ela vai ficar, talvez, na dúvida em quem esteja certo e errado. Mas essa dúvida vai atrapalhar ela no nosso tratamento. Porque só a gente que convive. Sim. Entende? Então, assim... Atrapalha no julgamento, né? Entendi. Isso aí é. Nossa, gente, é mais complexo do que eu pensava. Eu pensava que era de boa. Tipo, eu atendo um casal. Não, Passada. é por isso. E agora eu queria saber de você o que a gente pode esperar de você pro resto do ano ainda, que ainda tem 2025 inteiro pela frente. O que vem por aí seu? O que a galera pode estar esperando nesse momento? Então, na verdade, eu não gosto muito de falar as coisas antes de realizar, porque é uma crença que eu levo pra mim. Porque já aconteceu de eu falar várias coisas antes e não ir pra frente por nada. Por nada, nem você tendo dinheiro. Vamos falar isso, gente. O dinheiro ele resolve 99,9% das coisas. Sim. Esse 0,01% é o falar. Verdade. Porque, vamos supor, você tem o dinheiro ali, mas tá do jeito que você quer? Tá do jeito que você sonhou? Não, e sem contar que você tem o dinheiro, tem tudo ali. Eu falo isso porque eu tenho um projeto assim, tá? Tem sim. dinheiro, tem tudo. Mas tem gente que ficou sabendo que pesou. Pesa. Infelizmente pesa. Pesa, porque é a mesma coisa. Vamos supor que depois desse podcast bati 200k. Vamos supor. Gente, eu quero pra amanhã uma roupa assim,
assada, eu quero a limusine para amanhã. Não tem como, nem com dinheiro o maior do mundo. A costureira, às vezes, tem 10 pessoas para atender. A limusine, às vezes, tem que ter 15 dias de antecedência. Então, nem com o maior dinheiro do mundo você consegue resolver as suas coisas assim. Então, eu falo assim, eu não gosto muito de falar antes de realizar. Mas creio eu que esse ano ainda tem muitas coisas a realizar, né? Muitas coisas a moldar, entendeu? Muitas coisas a mudar, né? Sobre mim, sobre outras pessoas. E, assim, mas vai ser um ano top, como já tá sendo, entendeu? Não entrou muito bem, não. Eu acho que para muita gente, esse Eu ano acho que já até veio o carnaval pesando. ele veio meio... Pesadíssimo. Entendeu? Nossa. Meio que a gente tendo que sobreviver ali. Gente, Aí depois do carnaval que ficou mais veio leve. estabilizando, realmente. Mas, assim, até agora eu tô tendo fé. Assim, a minha fé também é uma coisa, assim, inabalável. Você vai falar que Deus não existe, que você é ateu, que você é judeu, que você... Mas, pra mim, na minha cabeça, não tem igreja que tira a minha fé. Porque tem muitos pastores no altar que fazem besteira, que traem as mulheres. Bem pior do que bem quem tá pior fora. do que eu tô imaginando, ou que eu vejo, sabe? Então, assim, isso tudo não tira ainda a minha fé. Não tira em Deus, sabe? Então, assim, eu fico feliz por isso. Eu tenho uma fé inabalável e sei que tudo vai dar certo. Tudo vai acontecer nos mínimos detalhes, do jeito que eu quero, do jeito que eu sonhei, sabe? Uhum. E é ter fé. É ter fé. Vai ser incrível 2025, então aguardem festa de 200k, ela andando pelo Rio de Janeiro inteiro, com as meninas de limousine. E o restante, meu amor, vai ser tudo surpresa. Tudo surpresa. Tudo surpresa pra vocês. Eu quero agradecer muito por você ter vindo, por você ter aceitado o convite, de verdade mesmo. Eu fiquei muito feliz eu já acompanhava um pouco de mais longe, né? E a gente começou a se seguir recentemente. E realmente ver a sua evolução, não só sua, das meninas, eu falo, sempre rasguei pra Vivi Verbo, porque eu sou fã de vocês, né? E agora, acompanhando de mais perto, eu fico muito feliz em saber que tem gente se realizando, e gente que vale a pena se realizando, que tem gente que não vale a pena que tá se realizando por aí, mas a gente deixa o destino carregado disso. E é muito bom ver vocês se dando bem, continuando juntas. Que eu acho que uma coisa que eu sempre peço muito a Deus é que blinde vocês mesmo, né? Porque é o que a gente tava falando, né? A galera tenta de todas as maneiras entrar, ou queria ter o mesmo grupo ali, sabe? Na mesma intensidade. E vocês conseguiram fazer isso com excelência e conseguiram fazer único. Espero que um dia eu consiga trazer todas, né? Mas vai ser Vem uma Estela, vem bagunça, Vivi, meu Deus. Vem todas, gente. Pelo amor de Deus, não fiquem com medo. Podem ficar à vontade, a casa é de vocês, viu? E é isso, eu queria muito agradecer por você ter vindo. Você quer deixar algum recado para suas seguidoras? Obrigada, gente, por todo o carinho que vocês têm por mim. E que seu projeto também venha crescer cada dia mais, tá? Que seja bombar. Que venha bombar cada dia mais. E que eu venha participar, né? Quando estiver lá no topo. Claro! Gente, eu falo pra todos os convidados. Veio uma vez, a porta tá aberta, amor. Sim. É igual amanhã ou depois, você bateu 200k, fez festa, quer falar sobre... Pode mandar mensagem. Lu, quero ir de novo. Tem como pra gente poder fofocar? Venha, que eu amo saber. Ainda mais que conta bastidores, perrengue, tudo. Eu amo saber, não tem problema. As portas estão abertas. Perfeito, perfeito. E quero sim trazer as meninas, porque eu acho que vai ser o entretenimento. Vai ser o entretenimento. Aí a gente já deixa uma cachaça aqui pra gente. Não, eu faço questão, amor, de botar pra vocês beberem, pra vocês ficarem bem soltinhas. Eu marco até uma hora mais cedo pra elas já irem bebendo. Entendeu? Já chegar aqui já nos drinks. Bem no clima. É só você marcar novamente, a gente vem. Eu trago as meninas. Eu organizo. Você vai ficar encarregada, então sim, eu vou fazer acontecer esse episódio. Aí você faz com as meninas. Arrasou, então. É isso, obrigada. Obrigada mesmo por você ter vindo. E pra vocês que ficaram até aqui, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Nos sigam nas redes sociais. Eu vou deixar as redes sociais da Sheila aqui no box de informações, inclusive, pra gente poder bater esses 200k aí, essas meninas barbarizar pelo Rio de Janeiro, viu? E é isso. Até o próximo episódio. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Nos sigam nas redes sociais. Todo o dever de casa que vocês já sabem. Beijo, gente!